A Caminho da Luz, Emmanuel, capítulo 8. A China milenária. A China. Depois de nossas divagações sobre a raça branca que se constituía dos antigos áreas no ambiente da Terra, é justo examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Inegavelmente, o mais prístino, o mais antigo, foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com o seu espírito valoroso e resignado, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou a chegada das almas proscritas do sistema da capela, em épocas remotíssimas, a existência chinesa já contava com uma organização regular, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face dos remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do futuro. Daí se conclui que, de fato, a história da China remonta às épocas remotíssimas no seu passado multimilenário. E esse povo que deixa agora entrever uma certa estagnação nos seus valores evolutivos, ela fechou os seus conhecimentos para os grupos, né? Também sempre foi acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que, do céu, envolve todos os corações que trabalham na terra. Ou seja, assim como outros povos, os chineses também se fecharam, guardaram seus conhecimentos para si. Até hoje, vemos acontecer isso. A cristalização das ideias chinesas. A cristalização das ideias advém simplesmente desse isolamento voluntário que prejudicou, nas mesmas circunstâncias, o espírito da Índia, apesar da fascinante beleza das suas tradições e dos seus ensinos. É que a civilização e o progresso, como a própria vida, dependem das trocas incessantes. Então, a lei do progresso exige um conjunto, ela nunca é sozinha. Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali estarei. Ninguém evolui sozinho, sempre existe uma troca, a gente já falou sobre isso, né? Para eu aprender, eu necessito que alguém me ajude, e ajudando eu cresço. E aí, olha o que Emmanuel diz: o universo, na sua constituição maravilhosa, não criou nem sanciona leis de isolamento na comunidade eterna dos mundos e dos seres. Então, ele está falando aqui que no universo existe troca. Vamos lembrar que nos livros do André Luiz temos as chamadas casas transitórias, né? Onde os espíritos podem, por merecimento, ir aprender. A existência é uma longa escada na qual todas as almas devem dar as mãos na subida para o conhecimento e para Deus. Desculpa. Aquele que sabe mais, dá a mão ao que sabe menos para ajudá-lo a subir. Aquele que sabe menos, mas aprendeu alguma coisa, ele dá a mão a quem sabe menos que ele e o ajuda. Assim, todos caminham para o conhecimento. Enquanto a família indo-europeia, que são aqueles arianos que saíram para a Europa, né,
Caminhava no desconhecido, assimilando as expressões das tribos encontradas em longas iniciativas da construção e trabalho. Eles desenvolveram as ciências, né? Os arianos da Índia estacionaram no repouso de suas tradições, desenvolvendo-se no curso do tempo as mais prestigiosas lições de experiência para a alma dos povos. Então, eles têm todo o conhecimento da reencarnação. E agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, esse agora que ele está falando é 1938, que ainda não tinha Israel, eles ainda estavam sem pátria. Então, e agora, quando os israelitas são chamados por forças poderosas ao deslocamento no seio das nações, a fim de aprenderem mais intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, ou seja, eles foram espalhados entre os povos para aprender a fraternidade, não somente entre eles, mas o amor universal, e com certeza muitos aprenderam, não são mais ortodoxos, né? Eles se misturaram, esses que aprenderam. Então, ele está falando intimamente a doce lição da fraternidade e do amor universal, renovando a fibra da sua fé a caminho da perfeita compreensão do Cristo. A China também é convocada pelas transformações do século à grande lição do entrelaçamento das comunidades planetárias, a fim de estudar as suas virtudes e aprender as virtudes dos outros povos. Então, hoje já temos acesso aos estudos os estudos da medicina tradicional chinesa, por exemplo, né? É em razão da sua obstinada resistência que a ideia chinesa se estagnou em marcha do tempo, embora nessas despretensiosas observações sejamos dos primeiros a reconhecer a grandeza de suas elevadas expressões espirituais. Forri. Jesus, na sua proteção e na sua misericórdia, desde os tempos mais distantes, enviou seus missionários àqueles agrupamentos de criaturas que se organizavam econômica e politicamente entre as coletividades primárias da Terra. As raças adâmicas ainda não haviam chegado ao orbe terrestre e entre aqueles povos já se ouviam grandes ensinamentos no plano espiritual, de supremo interesse para a direção e solução de todos os problemas da vida. A história não vos fala de outros antes do grande Forri. Forri significa brilho supremo, que foi o compilador de suas ciências religiosas nos seus trigramas duplos, que passaram do passado remotíssimo aos estudos da posteridade. Forri refere-se no I Ching. I Ching significa livro das mutações. Ele traz os ensinamentos de Forri, né, esse livro. Então, Forri refere-se no seu I Ching aos grandes sábios que o antecederam no penoso caminho das aquisições de conhecimento espiritual. Eu vou fazer uma observação aqui. Né? Forri, na antiga China, era considerado um herói mitológico da cultura, atribuindo-se a ele a invenção da escrita, da pescaria e da caça. Ele é considerado o fundador da nação chinesa. Ele trouxe o casamento, ou seja, a formação da família. Os trigramas, os ensinamentos de como plantar, preparar a comida, trouxe as armas de metal. Ele é considerado um mito, mas Emmanuel está dizendo que, na verdade, é um preposto de Jesus. Forri
não deu um código de moral definido, mas ressaltou a polaridade existente dentro da alma humana e mostrou que a única forma construtiva é o equilíbrio entre o bem e o mal, resultando na justiça, única forma edificante de ação. Forry classificou essas infinitas atividades, as alternâncias e as contradições que a natureza assinala, em duas categorias. Tomou por base o dia, a noite, a luz e as trevas, o calor e o frio, o dinamismo e o estático, o cheio e o vazio, como sendo os fatores dominantes da natureza do homem. Essas oscilações de atividade, esses dois tempos alternos e complementares que encontramos em todas as coisas e fenômenos, foram designadas pelos termos Yin e Yang. Originariamente, o Yin é tudo que é inerte e o Yang é tudo que é ativo. A gente aqui acabou falando feminino e masculino, não, é ativo e passivo, inerte, né? Um, o repouso, e o outro, o movimento. Com o correr dos tempos, os termos Yin e Yang se generalizaram e foram aplicados a toda a natureza, a todos os setores das atividades humanas, por serem considerados o pivô das transformações. O Yang foi relacionado ao sol, dia, claro, luminoso, vida, despertar, trabalho, alegria, quente, ativo, masculino, positivo, movimento, com o céu, o Pai, a energia, a difusão, o tempo, e simbolicamente expresso pelo círculo, pelo número ímpar e pelo sinal um tracinho. O Yin com a lua, a noite, trevas, morte, repouso, inatividade, inércia, tristeza, frio, feminino, negativo, receptivo com a terra, a mãe, a matéria, a condensação, limitação, expresso pelo quadrado, pelo par e pelo sinal 2 tracinhos. Esse dualismo do Forry não é o mesmo dualismo escolástico das religiões cristãs, que é fixo, imutável. O que é o mal é sempre o mal, o que é o bem é sempre o bem, né? Para toda a eternidade. Aqui o bem gera o mal, e o mal, quando atinge sua plenitude, gera o bem. A vida gera a morte gera vida. Não há nascimento para coisa alguma mortal no universo criado, e a morte não põe fim a nenhuma existência. Existe sim uma difusão e uma condensação. Então, agora vamos voltar ao que Emmanuel está dizendo. Seus símbolos representam os característicos de uma ciência altamente evolutiva, então, ciência que é suscetível à evolução, ou que produz evolução, né? Revelando ensinamentos de grande pureza e da mais avançada metafísica. Em seguida, esse grande missionário do povo chinês, o Divino Mestre envia-lhe a palavra de Confúcio, ou Confúcio, Confúcio quer dizer mestre Kung Fu, 5 séculos antes da sua vinda, preparando os caminhos do Evangelho no mundo. Ou seja, Confúcio veio 500 anos antes de Jesus para preparar os caminhos do Evangelho. Ele veio reviver todos os ensinamentos do Forry. Confúcio estimulou o culto dos antepassados, tradicional no Celeste Império. Ensinou que devemos fazer aos outros o que queremos que nos façam, o mesmo preceito que viria a ser proclamado por Jesus, né? O que quereis que vos façam os homens, fazei-o também a ele, conforme Lucas, né?
Tal como procedeu com a Grécia, ou seja, 500 anos antes da vinda de Jesus, veio Sócrates, trazendo os ensinamentos que recebeu do Cristo e que depois Jesus trouxe para nós, porque Sócrates também era um missionário. Roma e outros centros adiantados do planeta, enviando-lhes elevados espíritos da ciência, da religião e da filosofia, algum tempo antes da sua palavra mirífica, maravilhosa, a fim de que a humanidade estivesse preparada para a aceitação dos seus ensinos. Confúcio e Lao Tse. Confúcio, na qualidade de missionário de Cristo, teve de saturar-se de todas as tradições chinesas, aceitar as circunstâncias imperiosas do meio, de modo a beneficiar o país na medida de suas possibilidades e compreensão. Então, como missionário, ele teve que se adaptar à cultura chinesa e teve que adaptar os ensinamentos que ele trouxe ao entendimento do povo. Ele faz ressurgir os ensinamentos de Lao Tse. Lao Tse quer dizer jovem sábio, que foi, por sua vez, um elevado mensageiro do Senhor para as raças amarelas. Suas lições estão cheias de perfume de requintada sabedoria moral. No Kan Ying de Lao Tse, eis algumas das suas afirmações que nada ficam a dever aos seus conhecimentos e exposições do moderno pensamento religioso. Aqui entre aspas, né? O Senhor dos céus é bom e generoso, e o homem sábio é um pouco de suas manifestações. Tem uma centelha de luz, né? Na estrada da inspiração, eles caminham juntos, e o sábio recebe as ideias dele, que enchem a vida de alegria e de bens. Confúcio fez questão de formar a base de seus princípios nos ensinamentos de Lao Tse. Viveu 6 séculos antes do advento do Senhor e, em face dessa filosofia religiosa avançada e superior, somos obrigados a reconhecer a prodigalidade da misericórdia de Jesus, enviando os seus porta-vozes a todos os pontos da terra, com o objetivo de fazer desabrochar no espírito das massas a melhor compreensão do seu evangelho de verdade e de amor, que o mundo, entretanto, ainda não compreendeu, apesar de todos os sacrifícios. E nós repetimos, né? Ainda hoje não compreendeu. Eu abri um parênteses aqui e coloquei algumas frases de Confúcio. Eu lembrava daquele desenhinho, né, antigo, que ele fala assim, Confúcio disse. E aí, então, eu coloquei algumas frases. Quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. Se queres prever o futuro, estuda o passado. Por quê? Porque a gente colhe o que planta, né? O homem superior atribui a culpa a si próprio. O homem comum atribui a culpa aos outros. O silêncio é um amigo que nunca trai. Para que nos preocuparmos com a morte? A vida tem tantos problemas que temos que resolver primeiro. Não são as ervas más que afogam a boa semente. Sim, a negligência do lavrador. A melhor maneira de ser feliz é contribuir para a felicidade dos outros. O que sabemos, saber que o sabemos. Aquilo que não sabemos, saber que não o sabemos. Eis o verdadeiro saber. O verdadeiro saber está em aceitar que nós somos conhecedores de todas as verdades do mundo, né? Ter a humildade de reconhecer a ignorância é um gesto de sabedoria.
De nada vale tentar ajudar aqueles que não se ajudam a si mesmos. Não corrigir as próprias falhas é cometer a pior delas. É fácil vencer um mau hábito hoje, é mais fácil vencer um mal hoje do que amanhã. Haja antes de falar e, portanto, fale de acordo com seus atos. Ou seja, faça com que suas ações correspondam ao que você fala, né? Não é falar uma coisa e fazer outra. Escolhe um trabalho de que gostes e não terá que trabalhar nenhum dia na sua vida. Ou seja, trabalhe com o que você gosta de fazer. E aí vai ser um prazer, não vai ser um trabalho. O Nirvana. Nirvana é um estado de paz interior e felicidade duradoura. Representa a libertação do ciclo interminável de sofrimento e insatisfação que muitas vezes experimentamos na vida. Ao atingir o estado de Nirvana, uma pessoa transcende as preocupações mundanas e encontra uma sensação profunda de contentamento, independente das circunstâncias externas. E aí vamos ver o que é que o Emmanuel fala para a gente sobre isso. Para fundamentarmos devidamente a nossa opinião relativa à estagnação do espírito chinês, examinemos ainda as suas interessantes e elevadas concepções religiosas. De um modo geral, o princípio da sua fé é o culto dos antepassados. Esse culto cotidiano e perseverante é a base da sua crença na imortalidade, pois de suas manifestações ressaltam as provas diárias da sobrevivência. As relações com o plano invisível constituem um fenômeno comum associado à existência do indivíduo mais obscuro. A ideia da necessidade de aperfeiçoamento espiritual é latente, é oculta em todos os corações, mas o desvio inerente à compreensão do Nirvana é aí, como em numerosas correntes do budismo, um obstáculo ao progresso geral. Então, eles não entendem que o Nirvana é a reforma íntima, é trabalhar para ajudar o outro, não é ficar parado. O Nirvana, examinado em suas expressões mais profundas, deve ser considerado como a união permanente da alma com Deus, finalidade de todos os caminhos evolutivos, mas nunca como sinônimo de imperturbável quietude ou beatífica realização do não ser. Ou seja, o Nirvana deve ser compreendido como seu desenvolvimento, como a união permanente com Deus, e não como ficar parado, estático, sem se preocupar com nada nem com ninguém. Ninguém se eleva sozinho, a gente já falou agora há pouco. Para eu me elevar, eu dependo da ajuda de muitos, e nesse caminho eu devo ajudar muitos. A vida é a harmonia dos movimentos, resultante das trocas incessantes no seio da natureza visível e invisível. Ele colocou isso aqui negrito. Então, é a harmonia dos movimentos, não é ficar parado. É a troca de aprendizado, de ajuda, de carinho. Lembra quando André Luiz nos diz que a evolução é em dois mundos? Sua manutenção depende da atividade de todos os mundos e de todos os seres. Atividade, troca, trabalho, conhecimento. Cada individualidade na prova, como na redenção, no esforço terreno, como na glória divina, tem uma função definida de trabalho e de elevação dos seus próprios valores. Todos temos um propósito, todos temos uma razão de ser. Os que aprenderam os bens da vida
e aqueles que os ensinam com amor multiplicam na terra e nos céus os dons infinitos de Deus. Então, precisamos usar os talentos que nos foram confiados. Não podemos enterrar nossos talentos por medo de perder, ou pior, por preguiça de trabalhar, por preguiça de fazer a reforma íntima, por agora não dá mais, vou deixar para a próxima. China atual. Então vamos lembrar que atual é 1938 e nessa época a China estava dominada pelo Japão. A falsa interpretação do Nirvana perturbou as elevadas possibilidades criadoras do espírito chinês, cristalizou suas concepções e paralisou sua marcha para as grandes conquistas. Entender que deviam ficar parados fez com que eles paralisassem no tempo. Essa que foi a verdade. É certo que essas conquistas não consistem nas metralhadoras e nas bombardas. Bombardas são aqueles armamentos antigos, morteiros que arremessam grandes pedras para matar as pessoas, né? Da civilização do Ocidente, cheia de múltiplas comodidades, mas que aqui me refiro à incompreensão geral sobre a lição sublime do Cristo e dos seus enviados. Ou seja, apesar deles não terem desenvolvido armamentos bélicos como os ocidentais, não desenvolveram várias comodidades, assim como os ocidentais. Eles também não entenderam os ensinamentos dos prepostos de Jesus, porque ao invés de desenvolverem a fraternidade, eles ficaram parados em meditação, sem realizar algo em favor de si e do próximo. A China, como os outros povos do mundo, tem de avaliar neste século passado, os valores obtidos na sua caminhada longa e penosa. Então, todos temos que avaliar o que aproveitamos dos ensinamentos do Mestre, essa que é a verdade. Com essas palavras, não acreditemos que a invasão japonesa, na sua incrível agressividade, esteja tocada de uma sanção divina. O Japão poderá realizar na Grande República todas as conquistas materiais, usando a psicologia dos conquistadores. Poderá melhorar as condições sanitárias do povo, rasgar estradas e multiplicar escolas, mas não amortecerá a energia perseverante do espírito chinês, valoroso e resignado, que poderá até ceder as próprias rédeas do seu governo, enchendo-o de fortuna, de suntuosidade, de honrarias, sem desprestígio do seu próprio valor, porque a China milenária sabe que os espíritos de rapina se embriagam facilmente com o vinho do sangue do triunfo, e tão logo o luxo amoleça suas fibras da desesperação, todas as vitórias voltam automaticamente à reflexão, ao raciocínio, à cultura e à inteligência. O que se faz necessário examinar é o estado de estagnação da alma chinesa nesses últimos séculos, para concluirmos pela sua necessidade imperiosa de comungar no banquete de fraternidade dos outros povos. Então, a China sempre se manteve fechada e continua assim. A edificação do Evangelho. É verdade que a palavra direta do Cristo, consolidada no seu Evangelho, ainda não chegou até lá de um modo geral, esclarecendo o caminho de todos os corações, mas um sopro de vida romperá as sombras milenárias que caíram sobre a República Chinesa, onde milhões de almas repousam indevidamente na falsa compreensão do Nirvana e do Absoluto.
Mãos valorosas erguerão um monumento evangélico naquele mundo de dolorosas antiguidades, e um novo dia raiará para a grande nação que se tornou em símbolo de paciência e de perseverança para os outros povos. Esperemos a providência daquele que guarda em suas mãos augustas e misericordiosas a direção do mundo. Bem-aventurados os pacíficos, os aflitos e os humildes. E essas suas palavras mansas e carinhosas nos fazem lembrar a China milenária que, amando a paz, sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da injustiça e da iniquidade. Emmanuel diz: sofre agora o insulto das forças tenebrosas da ambição, da justiça e da iniquidade, porque em 1938 eles estavam sob o domínio do Japão, sofrendo a invasão japonesa, e hoje sofre com a invasão do materialismo, do consumismo, da injustiça. Precisamos aprender os ensinamentos do Cristo, precisamos ser pacíficos, precisamos amar nosso próximo como a nós mesmos, portanto, nós precisamos aprender a nos amar. Hoje, não apenas os chineses, mas todos sofremos o insulto das forças tenebrosas, da ambição, da injustiça e da iniquidade, porque lutamos para ter coisas, lutamos para ostentar. E isso não tem o menor significado. O importante é o que vivemos verdadeiramente, valorizar esses momentos. Precisamos valorizar as reuniões salutares, as músicas que nos elevam, a arte que nos inspira, a leitura que nos ensina. Precisamos valorizar nossa família, a família espiritual e a família de agregados, para aumentarmos cada vez mais a família espiritual, amando nossos amigos, perdoando aqueles que nos machucaram, nos livrando de todo o mal. E como é que faz isso? Jesus disse no Pai Nosso: nos livrando das tentações. Lembra? Não vos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.